Shalom! Eu sou o Zé Almalá e no vídeo de hoje vamos ver sobre destino ou livre-arbítrio. Você acredita que tudo está já pré-determinado ou tem o poder de escolha sobre suas decisões? Então agora vamos ver nesse vídeo um importante tema da Kabbalah, que é o livre-arbítrio. Mas antes da gente começar, peço que deixe seu like aqui, compartilha para ajudar nosso trabalho. E para quem está interessado, nós temos um super curso para iniciar agora em março. As vagas são limitadas, a inscrição vai até dia 20, e um curso com um valor super acessível. O link do curso está na descrição desse vídeo. Nós vamos abordar vários temas da Kabbalah. Então, para quem está começando, quer aprender bem embasado, com base nos verdadeiros cabalistas de todos os tempos, quer também ter esse contato para tirar as dúvidas comigo, ter essa aula online onde a gente pode bater um papo. E além do mais, nós vamos oferecer também aulas bônus, onde eu vou ensinar os 72 nomes de Deus, algumas técnicas para meditação e também uma prece cabalística capaz de destravar qualquer dificuldade em nossa vida, muito poderosa. Então, se você ficou interessado, se inscreva no curso, que vai iniciar dia 26 de março. Mas lembre-se, as vagas são limitadas, então quanto antes você se inscrever, mais rápido você vai garantir a sua vaga. Na Kabbalah nós temos alguns conceitos muito importantes e que eu vou trazer hoje aqui de uma forma muito simplificada para que todos possam entender. Então a gente fala bastante na Kabbalah de árvore da vida, árvore da morte, árvore do conhecimento. O que isso tudo tem a ver? E com isso a gente vai conseguir entender também a ideia do destino do livre-arbítrio. Primeiro, a árvore da vida, além do conceito que está relacionado a Sefirot, e se você quer entender mais o que é Sefirot, o que é esse conceito da árvore da vida, tem um vídeo aqui no canal que eu dou praticamente uma aula sobre isso. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, você pode acessar lá e assistir para conseguir se aprofundar mais. Isso que é algo bem importante dentro da Kabbalah. Então, se você está estudando, está começando, quer entender mais, é basilar que você entenda esse conceito. Mas de uma forma simples. A árvore da vida são energias divinas. São energias, a gente pode pensar tanto na forma como que Deus rege o mundo, através dessas sefirot que formam a árvore da vida, mas também no outro lado a gente vai pensar que a árvore da vida é tudo aquilo que nos conecta com a energia de luz. Justamente esse conceito de sefirot, que vão formar a árvore da vida, é o que? É a luz que desce dos planos mais superiores, onde está, de certa forma, Hashem, porque Deus não está em lugar nenhum, né? Ele está e não está, está em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Mas, se a gente pensa em níveis espirituais até chegar no plano material, se a gente pensa numa analogia simples da própria física, a energia solta, né? Quanto mais densa essa energia, quanto mais condensada, mais matéria ela se torna. Da mesma forma, as energias espirituais, quanto mais sutis, quanto mais condensadas essas energias espirituais, mais densa ela fica, criando a matéria. Então, nos planos mais sutis, essa luz, que chamamos de luz infinita, que é a luz que Hashem criou primeiro de tudo, ela está num plano muito superior. E depois dela temos vários planos que chamamos na Kabbalah de Olamot, que são mundos, e a gente vai ter a oportunidade de fazer um vídeo aqui explicando melhor esse conceito. Então essa luz desce através desses planos, se utilizando dessas sefirot, né, para conseguir vir aqui nesse mundo, se manifestar nesse mundo de uma maneira muito reduzida. E tudo que a gente faz de positivo, tudo aquilo que conecta algo que vai dar um bom fruto, então nós podemos usar essa analogia do fruto, tudo aquilo, toda ação, toda nossa ação que vai trazer um bom fruto, um bom resultado, uma boa consequência, está ligado à árvore da vida, está ligado, conectado com a luz. O que é a árvore do conhecimento? A árvore do conhecimento também é um conceito que temos principalmente na Torá, no livro de Bereshit, que é um conceito simbólico, onde Adão e Havá, que eram almas primordiais, isso estava acontecendo no mundo espiritual, nada daquilo aconteceu de fato no plano físico,
essas energias espirituais quiseram ter o conhecimento da matéria, e a matéria ela é dual. Então aqui o bem e o mal se misturam, né? Por exemplo, o meu carro deu problema. Para mim é muito ruim, eu vou ter que gastar, mas para o mecânico que vai arrumar é bom. Se não fosse isso, ele não teria o sustento dele. Então ele depende que meu carro estrague para ele poder sobreviver, para ele ter o trabalho dele, fazer o que ele gosta. Então é nesse sentido que o bem e o mal aqui estão, de certa forma, misturados, né? Quando uma criança, por exemplo, quer muito um doce e faz pirraça, pai e a mãe vai lá, briga, dá um tapinha na bunda. Isso é bom ou é ruim? Né? Então tem uma certa mistura, a gente não consegue, às vezes, muito bem entender, porque aqui ficou tudo dual. Então a gente consegue enxergar as coisas e entender as coisas apenas pelo contraste. A gente só consegue entender que existe o branco, porque existe o preto também. A gente só consegue entender o que é a felicidade, o que é a satisfação, porque, de certa forma, nós sofremos. Então, isso que tem referência com a relação da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que é a árvore da morte? E muitas pessoas falam da árvore da morte, né? Que está ligada às clipot. O que é clipot? Clipot clipar, né? É uma casca. Clipot é o plural, seriam várias cascas. Essas cascas são justamente um conceito ainda mais profundo, são como se fossem cascas vazias de luz, né? Que elas já não possuem mais utilidade. São coisas que vão nos ligar com essa energia de morte e destruição. Então, todo ato negativo que a gente tem, tudo aquilo que fazemos que vai nos conectar com uma energia de morte, de destruição, de fim, de briga, de desunião, tudo isso está ligado com a árvore da morte. Então, nós temos três, de certa forma, bem dizer, duas energias. Coisas que nos vão conectar com a luz, com a árvore da vida, e dar bons frutos para a nossa vida, né? Vai trazer boas consequências, bons resultados, fazendo com que a gente possa evoluir. E certas coisas vão nos conectar com a árvore da morte, com essa energia de destruição. E até mesmo pequenos atos que a gente nem consegue imaginar. Por exemplo, eu vou iniciar um projeto, eu fico com pensamentos já, fico colocando muito obstáculo, fico vendo muita dificuldade, ao invés de sentir aquele prazer de estar iniciando algo novo, de encarar o desafio como uma oportunidade de crescimento. Então, assim, eu sei que eu vou fazer um novo projeto, vai ter desafios, mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho fé, tenho confiança emuná na luz infinita, em Hashem. Tenho confiança em Deus que estou iniciando esse projeto e tenho a força, inteligência, saúde necessária para superar qualquer obstáculo. E se ainda me falta algo disso, eu tenho confiança que Hashem vai me ajudar a suprir aquilo que está me faltando para eu superar esses obstáculos, né? Eu tenho essa confiança na luz, que essa luz vai fluir em mim. Porque a luz, como o nome já diz em hebraico, Or, En Sof, ela é a luz infinita. Então, se ela é infinita, ela pode fluir por mim de uma forma também infinita. Basta eu estar apto, estar preparado, ter um vaso. Então, na Kabbalah, a gente tem esse conceito de Kli e Or, que eu já abordei também aqui em outros vídeos, que é esse conceito do vaso, do receptáculo, né, da luz e do receptáculo, onde eu estou com o meu receptáculo, o meu corpo, a minha alma, as minhas dimensões da alma estão preparadas a receber essa quantidade de luz necessária que eu preciso para realizar aquilo que estou determinado. Então, se eu vou iniciar um projeto, eu já começo a colocar muita dificuldade, muito problema, e antes mesmo de começar, eu já começo a ver problema em tudo, estou me conectando com a árvore da morte, com destruição. Eu não estou vendo nem a parte positiva, eu não estou nem animado com o meu projeto, eu já estou angustiado. Então, qualquer energia que você se liga, angústia, desespero, preocupação, ansiedade, isso com certeza vai prejudicar, vai barrar os seus projetos, vai fazer com que você coloque as pedras no caminho ao invés de tirá-las no decorrer do tempo. Então, o que é interessante é a gente criar esse projeto, criar pequenas etapas, pequenos objetivos para que a gente possa ir chegando nessas pequenas fases, né? Vamos pensar numa analogia de um jogo de videogame que a gente tem o chefão lá no final, mas tem várias fases, então em cada fase a gente vai ter um pequeno chefinho, né, para vencer ali, para lutar e passar para uma nova fase.
E justamente isso vai refletir na nossa vida. Os jogos, de certa forma, refletem a vida. Se a gente não tivesse essas pequenas fases, se a gente não cria essas pequenas metas para ir alcançando e gerando essa satisfação, isso também vai gerar angústia, vai gerar um certo desconforto, uma certa sensação de incapacidade. Então é interessante quando a gente inicia um projeto, se ligar com a árvore da vida, se ligar com essa energia da luz, então da felicidade de você estar adentrando nesse novo projeto, de estar realizando algo novo, de algo novo na sua vida, ter esse ânimo e se livrar das preocupações, de tudo aquilo que vai te ligar a sentimentos, emoções negativas. O nosso corpo deve ser uma carruagem para a nossa Neshama, que a Neshama é a parte mais elevada da alma, que está ligada aos pensamentos. Então os nossos pensamentos devem estar conectados com a Etz Haim, a árvore da vida, para que a gente possa, através do nosso corpo, gerar bons frutos. O corpo ele deve ser uma carruagem para a nossa alma. Os nossos pensamentos devem estar conectados com a árvore da vida, pensando coisas positivas. As nossas emoções devem estar conectadas com a árvore da vida, trazendo bons sentimentos. Então, os nossos sentimentos devem estar sob a regência do nosso pensamento. A gente jamais deve deixar os sentimentos, as emoções controlarem a nossa mente, seja no momento de alegria, seja no momento de raiva. Isso vai fazer com que a gente se conecte sempre com essa luz e essa luz possa fluir por nós, trazendo os bons frutos, evitando que a gente se conecte com a árvore da morte. Mas agora, o que tudo isso tem a ver com destino ou livre-arbítrio? Né? Osiel, não estou entendendo mais nada, a gente mudou completamente o assunto? Não. Eu queria fazer essa introdução justamente para que a gente pudesse adentrar nesse conceito. A Kabbalah vai nos ensinar sobre a reencarnação. Então, dentro da Kabbalah, esse conceito existe. Nós passamos por purificações da alma, porque em uma encarnação seria muito pouco. Uma encarnação, uma vida só, é muito pouco para a gente ser merecedor do reino dos céus também. Por que eu digo isso? Mesmo que a gente nasça assim numa boa, ótima família, seja uma pessoa santa, muitas vezes nós vamos magoar alguém, vamos tomar atitudes erradas, vamos cometer erros que vão tirar, de certa forma, o mérito da gente estar ao lado de Deus, né, para a gente merecer esse mundo vindouro. Então, nossas almas já são muito antigas, e apesar de serem criadas almas novas, essas próprias almas novas nascem, de certa forma, ignorantes. Então, elas vão acabar cometendo erro ao vir para a matéria, justamente porque aqui ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e acaba se confundindo nesses conhecimentos, e precisa de várias encarnações para depurar a sua alma a ponto dela estar preparada em todos os níveis. Então a nossa alma ela vai ser boa em todos os níveis. Os anjos são, de certa forma, perfeitos porque eles não estão nesse plano. Se eles viessem para esse plano, muito provavelmente também cometeriam erros, né? Os anjos eles são como robôs espirituais, foram criados para determinadas funções, fazem aquilo que foram determinados. São energias específicas que atuam de uma maneira específica. A nossa alma não, ela é ampla, ela pode agir de várias formas, porque nós temos o livre-arbítrio. E lembra lá no começo que eu falei dos mundos, que Deus está acima de tudo e que a gente está num plano muito distante? Esses planos servem justamente como capas, como filtros para essa luz de Deus, para que aqui nós possamos ter o livre-arbítrio. Se Deus estivesse revelado nessa realidade, nós não teríamos esse livre-arbítrio. Então as pessoas falam, eu não acredito em Deus porque eu não posso ver, porque a ciência não pode provar. Se a ciência pudesse provar, se a gente pudesse ver, Deus não seria Deus, né? Deus é Deus porque Ele está acima de tudo, está acima do tempo e do espaço, está acima de todas as coisas. Ele criou tudo, então nada pode conter Ele. Nada pode revelar a sua essência, visto que Ele está acima de todas as coisas. É como, vamos supor, voltando à analogia do jogo, um criador de software de jogo cria os personagens lá dentro, esses personagens nunca vão conseguir entender, se ainda assim eles tivessem um certo tipo de consciência, eles jamais conseguiriam conhecer o seu criador, que está fora daquele plano. Da mesma forma a gente aqui. Deus está num plano muito superior, Ele criou tudo abaixo dele. Então,
A gente está no último plano e somos uma formiguinha no meio de um universo gigantesco. É muita pretensão nós querermos conhecer a Deus. E a Kabbalah vai nos ensinar que, através desses ciclos de reencarnação, nós temos um destino que foi pré-programado antes de nascermos. Determinadas coisas específicas, como, por exemplo, a nossa profissão, ou os rumos, com quem que vamos casar, tudo isso às vezes já é pré-determinado para a nossa própria evolução. Mas, quando nós nascemos, né, é dito que um anjo vem e passa toda a Torá, passa todos os ensinamentos, para que a gente possa nascer com isso gravado lá no fundo da nossa mente. Mas antes de nascer, ele coloca o dedo na frente da nossa boca, e isso faz com que a gente, ao nascer, esqueça tudo o que veio antes. E esse esquecimento já é de propósito para que a gente possa agir da maneira mais pura, da maneira mais verdadeira. E se a gente lembrasse, nós agiríamos de forma pretensiosa, pensando, vou fazer isso por causa daquilo, né? Ou isso prejudicaria nossas próprias relações. Então, por exemplo, nós iríamos nascer numa família que pode ser que em encarnações anteriores o meu pai me matou. E isso seria horrível se a gente lembrasse. Então nós esquecemos tudo isso para que a nossa reencarnação possa ter a maior experiência, digamos assim, o maior resultado possível de forma verdadeira, para que a gente consiga aproveitar aquela experiência da melhor maneira possível. E a partir disso, através desse destino que nós mesmos escolhemos antes de nascer, é que vamos atuar com o nosso livre-arbítrio aqui nessa encarnação. Então, muitas vezes eu posso ter o destino lá atrás, ter escolhido esse destino de fazer tal ou tal coisa, mas aqui eu vou ter o meu livre-arbítrio para decidir. E é com o acúmulo das nossas experiências e com tudo aquilo que a gente se conecta durante a vida, ou com a árvore da morte, ou com a árvore da vida, é que vai pautar as minhas decisões. Então, se no decorrer da minha vida eu não tive uma boa estrutura familiar, muitas coisas aconteceram, tudo isso vai influenciar na minha personalidade. E, de certa forma, vai influenciar nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Então, posso ter determinado um caminho, mas aqui, através do meu livre-arbítrio, eu segui totalmente diferente. Isso também vai gerar angústia dentro de nós, porque lá no fundo da nossa alma a gente sabe qual é o caminho que devemos seguir. E isso gera ansiedade, gera nervosismo, porque a gente sabe que no fundo não estamos fazendo aquilo que viemos fazer, aquilo que nos propomos, que a nossa própria alma escolheu antes de estarmos aqui. Porque aqui o nosso livre-arbítrio, de certa forma, é com a nossa mente, não com a nossa alma. Então a nossa mente acaba nos confundindo, porque ela é o nosso oponente, o nosso ego, ele é necessário para a nossa estrutura psicológica, mas ao mesmo tempo ele é o nosso próprio inimigo, né? 100% dos nossos inimigos são internos. E por mais que alguém te ofenda ou faça alguma coisa, é a tua escolha, o teu livre-arbítrio que decide odiar essa pessoa e vê-la como seu inimigo. Então você pode muito bem entender que a pessoa tem uma certa ignorância ou que você tem aquele defeito que a pessoa está te dizendo, mas geralmente temos esse livre-arbítrio de escolher que a pessoa seja nosso inimigo. Então, o destino existe, né? E geralmente é nós mesmos que determinamos antes da nossa reencarnação. E o livre-arbítrio também existe, porque são as ações, aquilo que escolhemos fazer durante a nossa encarnação. Então, qual é o caminho que você está escolhendo? Qual é o caminho que você está se ligando? A árvore da vida, que vai te trazer esses bons frutos, ou a árvore da morte, que te trará destruição, que te trará consequências negativas? Pense, reflita sobre isso. Shalom Lekulam, paz a todos e uma ótima semana.